Olá, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da criação, mas eu gostaria de dar só um esclarecimento sobre a verdade. Na antiguidade, os seres humanos, a gente poderia contemplar a verdade, a estrutura de toda a criação. Nós estávamos perto, inclusive, dos planos um pouco superiores. Nós percebíamos os deuses, né, que hoje viraram fábula. A verdade existia antigamente como se fosse uma taça borbulhante, né? E as pessoas andavam em torno dessa taça contemplando ali a verdade. Até que as pessoas passaram a usar mais o raciocínio, mais o intelecto, e aí começaram a olhar, desviar o olhar da verdade e olhar cada vez mais para baixo, e se tornaram materialistas. Se tornando materialistas, né, como não existia então aquele fluxo e refluxo da força que vem do Criador e volta, que tem que retornar ao Criador, aquela taça se quebrou em 1000 e tantos pedaços. E as pessoas então desesperadas, cada um começou a pegar um pedacinho, um pegava um pedacinho maior, um pegava um pedacinho menor, e diz assim: agora eu tenho uma parte da verdade. E assim foi. É exatamente isso que aconteceu. Na atualidade, existem aí centenas de seitas, religiões e alguns assim, estudos do espiritualismo, né? Mas cada um deles tem um pedacinho da verdade. Então, por isso nós dizemos que, e todas elas são corretas, todas elas, mas cada uma delas tem só um pedacinho da verdade, um pedacinho maior, um pedacinho menor. E também é o seguinte: as pessoas que vão em determinado local, na determinada igreja, determinada seita, elas estão exatamente afinadas com aquilo. Por quê? Porque existe a lei de atração dos homólogos, dos semelhantes. Então, de acordo com o nível de amadurecimento da pessoa, ela vai então se identificar com aquilo. Uma se identifica com uma, outro se identifica com outra, né? Então ela vai se adaptando. Quando a pessoa chega lá, ela diz assim: nossa, que maravilha que é isso aqui, eu nunca esperava que tinha uma coisa dessas. E na verdade ela se sentiu assim porque ela se identificou com aquela coisa. E tem umas outras também que ela não se identifica, ela fala: ah, não, isso aí não serve para mim, tá? Então hoje em dia a ideia nossa é de que a verdade existe em todas as religiões, todas as seitas. Cada um tem o seu pedacinho da verdade. A estrutura da criação é o seguinte: no início existia Deus e mais nada. Deus, um determinado momento, sentiu aquele anseio de criar alguma coisa. Então ele expeliu uma força de si, assim, poderíamos dar um exemplo assim como uma chaleira, aquelas que quando você põe a água no fogo e ferve a água, ela solta aquele vapor. Do biquinho lá da chaleira, ele vai para o espaço em linha reta, e depois então ele vai se tornando circular, vai circulando, porque ele vai perdendo o calor, vai perdendo a força, tá? Assim, é um exemplo só que foi dado da força do Criador que criou tudo isso aqui, tá? Então, naquela linha mais reta, onde existia calor, força e movimento intensivo, ele começou a fazer a circulação se tornar mais lento. Tudo bem, então nós fizemos aqui uma pequena pausa técnica, né? Porque começou a chover, então nós temos que nos proteger um pouquinho da chuva aqui. Então é assim, naquela ideia que nós temos aí,
aquele vapor, ele tem uma força quando ele sai da chaleira ali, do recipiente, né? E depois ele vai diminuindo aquela força, vai diminuindo, vai perdendo o calor, vai perdendo velocidade, né? E isso aí é uma ideia só de como poderia ter sido a criação, né? E nós, então, os seres humanos, porque consta aí, né, que nós aprendemos também na mensagem, estaremos lá no finalzinho de tudo, naquele final, quando ela fez aqueles círculos, e nós seremos que, tipo assim, como diz até a própria mensagem, o escolho da criação, aquilo que restou de tudo aí, tá? Bem, Deus é Deus, Ele está num determinado lugar, né, o Criador de tudo isto, nem poderia estar junto com nós, porque somos aqui seres humanos tão pequenos e tão distantes. Na verdade é assim, veja, não é porque nós estamos tão distantes, e estamos distantes mesmo, né, é que não podemos nos aproximar de Deus. Claro, nós, em orações, em pensamentos, nós podemos chegar a Deus, que é o Criador de tudo. Ele a bondade dele é infinita, tá? Nós chegamos a Ele através de quê? Dos seres que estão à nossa frente, que são intermediários em toda a criação, tá? A criação, assim, em termos gerais, é assim. Depois de Deus, se formou ali um segmento, né, um plano, um segmento, que a gente chama de divino. E ele tem os seres que habitam aquilo, e aqueles seres, eles são eternos, né? Abaixo do divino, depois foi dada por uma concessão de Deus, né? Porque até o divino era ali, o resto era tudo escuridão. E por uma concessão de Deus, houve a possibilidade de se criar alguma coisa, tá? Foi enviado, então, um ser, né, que se preocupou, então, de levar avante toda aquela estrutura, aquela coisa da criação, e dali para baixo, no finalzinho do plano divino, se formou aquilo que nós chamamos de o Burgo do Grau. O Burgo do Grau nada mais é do que um local por onde vem toda a força divina de Deus, perpassa por tudo e vai para a criação em geral, né? É tipo um funil. Então, por isso a gente diz que no Burgo do Grau existe a taça do Santo Grau. Essa taça é simplesmente um recipiente que recebe a força do Criador e distribui para toda a criação. Se ele um dia parasse de enviar aquela força, tudo se reduziria praticamente a nada, porque morreria tudo. As árvores não cresceriam, os animais não andariam, o ser humano não teria aquela força interior que ele tem para se manifestar, se movimentar, o calor humano, né? Então esta força não existiria. Essa aqui é mais ou menos uma estrutura. Depois, então, do Burgo do Grau, houve lá uma criação abaixo e ainda para frente de toda aquela escuridão. É dali que se vem aquele dito que nós conhecemos, se chama-se faça-se a luz. Se fez a luz do Burgo do Grau para baixo. Então se criaram outros planos, né, segmentos, e dos quais nós fazemos parte de um deles. A nossa origem, o espírito humano, está abaixo deste nível, que é onde existe lá o Burgo do Grau, que é no intermediário entre a criação e o plano divino, né? Mais tarde nós vamos falar para cada um desses planos, nós vamos se detalhar em cada um deles, para que a gente tenha uma ideia de onde nós estamos, onde nós nos situamos aqui verdadeiramente, né? Para que a gente possa manter um pé
estável para poder, então, nos desenvolver. Sem isso, nós não poderemos nunca nos desenvolver. E nós também podemos dizer que não é assim, esta ideia é uma ideia de toda a criação, não é aquela ideia mais simples e singela que existiam aí antigamente, que existia um céu ali, uma terra aqui e um inferno ali embaixo. É um pouquinho complicado. É uma estrutura geral, isso aqui. Existe a terra, uma estrutura mais para baixo, outra mais para baixo, outra mais para baixo. Existe a terra e uma estrutura mais para cima, outra mais para cima, até chegar a um ponto de chegar nas proximidades do Criador, coisa que o ser humano jamais poderá chegar, porque a origem dele não é lá. A origem é um pouco mais baixa. Mas futuramente nós vamos então detalhar, falar também sobre a origem do ser humano, o plano da onde nós viemos, né? E dali para baixo o que tem toda essa estruturação até chegar aqui na Terra, que nós chamamos de materialidade grosseira, materialidade mais pesada. Esse aqui é um recado que eu queria dar hoje. Eu obrigado pela atenção, espero que leiam um pouco os capítulos da mensagem, se interem, porque nós vamos gradativamente nos inteirar de todos esses planos, para que a gente possa ter uma ideia geral de toda essa criação. Muito obrigado.